Houve um tempo de grandes arbustos morrendo em desordem. Um tempo de fogo em que até as sombras se viam forçadas a emigrar. Houve um tempo raso como o chão, onde todos os homens e mulheres alinhados como as bestas, a caminho da grande matança, eram apenas figurantes, para a grande procissão do dilúvio. Era um tempo rarefeito de sorrisos. Os sonhos viviam escondidos debaixo do soalho. Não saíam à noite, perdiam os dentes, não dançavam nunca. Nunca saberemos como começou, quando, porquê. Ninguém levava as mãos ao céu, ninguém pedia nada. Vivíamos em cada momento a identidade na medida certa. Ninguém cortejou o desalento que se seguiu, ninguém ousava, ninguém quer estar aqui, ninguém sabe sair. Se ao menos a morte soubesse achar este lugar. Então, são várias obras que migram desde 2019, tem outras de 2020, mas que migram para este espaço que eu tentei criar. É um cruzamento entre o parque de diversões e o inferno de Dante. Então, como já tinha dissecado estas ideias anteriormente, volto a juntá-las e elas acabam por coabitar. Deixam de ser a obra individual para fazer parte de um conjunto, desse convite ao espectador para entrar em vários cenários, quase como atrações, para descobrirem novos mundos distópicos, novos mundos mais pessoais, mais emocionais, físicos também, porque algumas obras têm parte sonora, parte táctil, e é esse convite que eu faço de entrar nesse labirinto deste desassossego que existe desde a primeira obra que eu decido apresentar em conjunto com as outras. De alguma maneira, todas elas foram pensadas individualmente. Para esta exposição eu construí novas obras, mas uma das obras principais é esses portais que ligam essas obras todas. E eles acabam por pegar em obras desde 2019 até 2025 e criar ali uma linha narrativa. Os portais são os que ligam estas obras entre si. Linóleo de 6 metros, que geralmente o linóleo é uma das minhas matérias, mas meios para apresentação de trabalho, geralmente serve como matriz para as minhas linogravuras, às vezes na criação de desenhos e que depois naturalmente vão ser escavados. Neste caso, também pelo tamanho dele, que eu trabalhei todo no chão, mas eu comecei a ver transformações na matéria do desenho, no ato de desenhar, que me interessaram bastante, e então eu comecei a explorar o linóleo mais como desenho e não tanto como apenas uma matriz para escavar, para depois voltar a trabalhar sobre. Então acabei por tirar partido dos resultados da reação da água com o grafite. Neste linóleo específico usei grafite em pó, grafite aguarelável, coisa que eu nunca tinha feito, e então volto às minhas raízes, que é o desenho. O desenho sempre foi o meu meio primordial, é sempre através dele, só que ele é sempre um meio para chegar a algum lado, e neste caso foi exatamente o seu fim, o desenho como fim, como obra final. E o fato de desenhar em linóleo permitiu-me esta ideia de lavar, de voltar a desenhar, de experienciar coisas como excesso de água, álcool, coisas que eu nunca teria feito se o objetivo fosse, como sempre, a gravura, porque o que me interessa é procurar a luz e a sombra, onde é que eu vou gravar. Neste caso foi exatamente voltar ao desenho e divertir-me. O único objetivo era realmente a experimentação, e eu decidi deixar está-lo exatamente como ele ficou e não o escavar, e apresentá-lo como obra final. Há uma peça que tem quase como viajado por entre várias exposições que eu tenho apresentado em vários lugares, que já teve vários nomes, eu gosto de lhe chamar a besta, e ela surge quase como uma espécie de... é um alter ego, é essa sombra que me habita e que me persegue e que nunca
é identificável, ou seja, eu não a consigo exprimir em palavras o que é que ela realmente significa. Sei que é algo que está lá, que precisa estar presente em todas as obras, e ela vai se transformando. Nesta exposição eu proponho uma nova abordagem, que tem a ver muito com a questão da reciclagem, para além dela ser reciclável das outras exposições, ela agora vai levar com impressões que também vêm de trabalhos passados, vai levar com colagens dessas impressões que deixaram de ter utilidade enquanto impressões para se tornarem nova matéria, neste caso, escultura, instalação. Eu não sou ilustradora, eu não sou escultora, artista plástica. Eu não me identifico muito com esses lugares porque eu acabo por nunca ser aquilo que os fecha nessas regras. Eu acho que é sempre esse cruzamento entre essas disciplinas onde eu encontro o meu trabalho mais bem representado. Nunca é só escultura, é sempre uma fusão da escultura com a gravura, das impressões com as próprias matrizes, do som, porque todas estas obras são muito também fruto de um coletivo, são sempre questões trabalhadas com outras pessoas, com outros artistas, com músicos, com pessoas que fazem joias, para construir algo em comum. Então eu tenho uma ideia, vou mastigá-la com outras pessoas, com outros artistas, e é isso também que me dá muito gozo fazer, essa mistura de várias valências que não são só minhas, não é? Eu não percebo nada de música e de repente sinto necessidade de certas peças terem e vou convidar amigos com quem identifico o meu trabalho e que também à partida se identificam com o meu para tentar criar algo juntos. E por isso é que, de alguma maneira, todas estas obras fazem parte quase desse coletivo. A ideia principal é minha, mas elas depois são todas mais maturadas com outras pessoas. Acho que não há nenhuma, talvez só o desenho final, o último, o grande no linóleo, foi realmente só meu e só comigo mesma, mas todas as outras têm tudo, têm música, têm joias, têm metais, têm madeiras que foram trabalhadas sempre com outros artistas e outras pessoas. E eu tenho essa necessidade muito grande de finalizar a obra com um som, é uma vontade, ou seja, acho que elas se complementam muito melhor com o som. Casa das Histórias, de alguma maneira, é o espaço ideal para este projeto. Para além da sua atmosfera intimista, acabo por me combinar com a força da obra da Paula Rego, ou seja, onde é que a gente se encontra? Não só é inevitável ver as semelhanças de influências dos artistas que nos moveram e que nos movem ainda, como o Goya, o Hogarth e muitos outros, o Delacroix. Ambas acho que temos uma relação fundamental com a infância e exploramos estas narrativas complexas. E não só, a própria sala ofereceu-me esta flexibilidade necessária para a criação deste labirinto, onde eu convido o espectador a escolher a sua própria narrativa, a envolvê-lo de uma forma física e emocional, como se ele entrasse nessas portas que o levam a mundos paralelos, distópicos e desconfortáveis. A influência realmente não é direta, mas eu compreendo-a completamente, sem dúvida. A criança, assim como símbolo, é realmente uma espécie de alter ego, é aquele lugar onde eu volto sempre. Não é por acaso que criei aquele personagem, o Edgar, que acaba por ser essa criança eterna, aquela criança que nunca cresce, que é quase o lugar onde eu queria ficar, que tem a ver também com esse lugar da libertação, de poderes errar, de não ter pudores. E por isso é que eu volto sempre a ela, mas também volto, para além do lugar do alter ego e de identificação, também a esse lugar de desconforto, porque eu
acabo por usá-las sempre nos meus trabalhos de uma maneira que não é muito usual usar as crianças, que é sempre um lugar de desconforto, de violência, de maldade. Estamos aos adultos e nunca largamos aquele extravasamento de energia primitiva, não é? Que está sempre latente em nós e que é das crianças e que para elas é-lhes permitido e que para nós é condicionado, mas que ele está lá, está. Por isso,